Sejam bem-vindos ao Pode Ousar, um podcast de quem ousa agir e faz acontecer. E hoje nós estamos aqui, gente, com um convidado super especial. E olha, que ele veio aqui diretamente de Pix, Piauí. Eu sei que tem gente não só aqui de Teresina, da capital, tem gente aí do norte, do sul, aqui do estado e também de fora que nos acompanha, outros estados e até mesmo, olha, já tem gente até de Portugal aqui nos Estados Unidos assistindo. Tô dizendo. E aí, gente, deixa eu falar. Mossoricó do Barra Pico, tá? Olha aí. Um pouco mais de longe ainda, vem de Mossoricó. Olha só, então, gente, olha, ele tem 15 anos de experiência. E na verdade, quando a gente pediu a biografia dele, era tanta coisa. Se vocês verem aqui, vocês estão de frente realmente com um profissional ímpar voltado na paratecnologia, que vai aqui nos ajudar bastante, trazendo aqui sobre como que a tecnologia e a informatização pode ajudar na produtividade e faturamento dentro das empresas. E será se isso realmente impacta nas relações humanas? Porque tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então ele tem 15 anos só otimizando operações através da tecnologia e inteligência de dados. Então, Marconi, seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. Obrigado pelo espaço aqui. É uma satisfação estar com vocês. Hoje eu vou aprender mais do que ensinar vocês. Ele é um filho. Eu acompanho o trabalho dela, sou fãzaço de carteirinha. Parabéns de novo pelo trabalho. Mas não é humildade não, que eu vou aprender mais do que ensinar. Inclusive a gente nos conhecemos lá em Picos, não foi isso? Sim, no evento. DGP, né? Isso, em uma imersão, Descomplicando a Gestão de Pessoas, onde a gente ensina diversas práticas ali para líderes, gestores. E lá nós encontramos o Marconi, aí ele se conectou, aí pronto, gente. Aí não tinha mais o que. Nossa conexão foi forte, né? Foi demais. E aí agora eu tenho a sorte de ser elas como amigas agora, amigos, me conhece, bate papo e é muito bom essa interação com vocês. Maravilha. E agora nós vamos direto ao ponto, amiga. Vamos começar. A gente gosta mesmo de ser Direto. É verdade. Então, olhando aqui, na prática, olhando o que você vê hoje nas empresas hoje que você já atende, que são seus clientes, a tecnologia, ela afasta ou aproxima as pessoas? Eita, chegou a frase pra minha mão. Então, vamos lá. Eu vejo os dois cenários, sabe, Thalita? Eu vejo dois cenários. A minha proposta é exatamente que a tecnologia passe a ser um aliado das empresas e otimize os processos dela, levando a melhor qualidade de vida para aquela empresa, que essas relações humanas fiquem mais leves. Aí por que eu digo que eu vejo os dois cenários? Principalmente quando o cliente me procura, eu me deparo com muitas situações exatamente de gargalos no atendimento, pressões por parte tanto dos funcionários para com os patrões, como dos patrões para com os funcionários, e que às vezes essas pressões, elas nascem exatamente de uma falta de clareza, de uma dificuldade na questão da tratativa dos dados, do controle financeiro. Então eu encontro muito cenário como esse, de desafios relacionados a desgastes das relações. Da insatisfação do cliente também. Do cliente no atendimento. Isso. Às vezes, gente, assim, hoje em dia, assim, eu vou logo mesmo pra gerar polêmica. Hoje com a entrada do TikTok Shop, assim, esses dias inclusive eu tirei para avaliar essa nova entrada. E assim, o cliente ele quer resolver o problema dele mais rápido possível, né? O mais rápido possível. E aí, se ele não tem uma resposta logo, então se a pessoa entrou em contato, tem essa blusa, às vezes a pessoa postou no Stories e aí você quer saber se tem um tamanho ou uma cor diferente. E às vezes não tem essa resposta rápida. Exatamente dos gargalos. Exatamente. E aí ele pede aquele cliente porque o tempo que ele demora para responder, ele já vai em uma outra empresa, num outro cenário. Que consegue uma experiência, né? Que consegue essa resposta mais rápida. Isso. Você tocou num ponto muito interessante, que é o que eu bato muito nas empresas, principalmente no varejo. A empresa ela quer otimizar as vendas dela, aí ela investe no tráfego pago, ou então coloca lá um mega banner lá, solta promoção, mas esquece de
da retaguarda lá da parte de baixo do funil de vendas, a capacidade de atendimento deles, a capacidade operacional. Aí você falou muito bem a questão das roupas. Você que trabalha, você tem uma empresa de varejo, de roupa principalmente. Imagina a logística, a dificuldade que é o vendedor desenrola uma blusa, faz a foto, manda para o cliente. Quantos clientes demandam isso daqueles vendedores? E aí, no final, vai esbarrar lá na insatisfação do funcionário, que eu comecei a falar menina. E aí fica sufocado atendendo um cliente, começa a chegar reclamação, começa a ver lá o WhatsApp lotado de mensagens sem responder, e aí lá vem o gerente, lá vem às vezes o patrão cobrar. O que vocês estão fazendo? E aí, por que não estão dando conta? Nós fizemos uma mega promoção e vendemos um pouco, olha o tanto de reclamação. E aí, onde falta um melhor uso, claro que a maioria muitas empresas já são otimizadas, a tecnologia e tudo, mas a grande maioria, principalmente médias e pequenas, eles ainda utilizam a tecnologia mais como um paradigma de um contador disse que precisa emitir nota fiscal, que precisa, mas usam meramente para registrar a venda e fazer a emissão. Na hora de fazer a tecnologia trabalhar para facilitar, por exemplo, o atendimento da loja de roupa que eu citei, existem muitos empecilhos e muitas soluções que não são inteligentes, que não são integradas e que dificulta e que termina deixando os vendedores, a equipe sobrecarregada com tanta demanda. Que pode ser otimizada com o uso de uma tecnologia eficiente. E você falou justamente das pequenas e médias empresas, que é a que sustenta o nosso país. É construído como país hoje, gente, o maior número de empresas, a quantidade de pequenas e médias empresas. E aí acaba realmente, muitas vezes, deixando para ser a última, né, ali a ser investida. É igual a gente do RH, né? O pessoal do RH também normalmente é o primeiro do corte e o último a ser investido. Mas agora com a NR1, agora que se tornou lei, a gente tem ganhado aí um pouquinho mais de espaço, na verdade. Porque na verdade, gente, uma coisa, vamos até aproveitar esse momento aqui, a gente fala, a NR1 chegou agora. Na verdade, a empresa que já tinha um RH estratégico, onde ela cuidava das pessoas, implantava programas de qualidade de vida, fazia uma avaliação de desempenho, onde ela tinha ali momentos de escuta, palestras, canal de denúncia, tudo isso já atendia e atende hoje a NR1, né? Então são as diversas práticas de gestão de pessoas, um treinamento de líderes, um PDL, um treinamento de equipe, tudo isso já atende. A lei agora veio realmente só para formalizar isso que já era existente. Sim. E que essas pequenas, isso, fiscalizar, e que essas pequenas e médias empresas que muitas delas ainda não tinham isso. Sim. E realmente isso impacta aí na produtividade. E aí, Marconi, eu concordo com o que você falou aí no início, quando ele fala que ela vem realmente para aproximar e não para distanciar as relações, porque quando você tem ali essa ferramenta, como ele bem disse no início, pessoal, ela vai otimizar o processo, então ele já vai evitar conflito. Exatamente. Porque aí tem aquela coisa, não, eu pensei que era tu que ia fazer. E aí a outra lá não respondeu, o outro respondeu. É aquela coisa do subjetivo, imagina. Existem muitas empresas que não fazem controle de caixa. Sim. E quando faz o controle de caixa, é um controle de caixa que hoje é obsoleto, é defasado. O papel, para registrar no papel, cadê a segurança? A pessoa vai lá e registra o que quiser. Aí vamos somar tudo, então vamos fechar o caixa. Eu estou falando com um prospecto, uma cliente, ela disse que na segunda-feira não iria conseguir fazer reunião comigo porque estava com os caixas da quarta, quinta, sexta e sábado para fechar. Meu Deus do céu. Então ela passou mais de 2 horas. Então só que ela já enxergou que quando você passa 2 horas fechando caixa, você está perdendo o quê? Tempo, que é dinheiro, e o que aconteceu antes, você pode ter perdido dinheiro e não sabe. E aí onde a tecnologia aproxima. Quem é meu cliente, quando o funcionário dele comanda um fechamento de caixa, sai um relatório dizendo quanto que tem no caixa físico, em dinheiro, quanto que foi PIS, quanto foi cartão de crédito, cartão de débito. Então, vamos pensar junto. Para o que foi do digital, você puxa os relatórios das maquininhas e vai fazer uma conciliação. Rapidinho você vai fechar essa caixa. Agora, olha como uma coisa puxa a outra. Maquininha. Quando você usa maquininha, você tem a facilidade no relatório, que você vai fazer a conciliação, então o caixa está fechado. E quando tu usa chave manual, aí onde mora outro perigo,
que também termina sendo um ponto de tensão nas empresas. Eu tenho essa senhora já é minha cliente há uns 2 anos. Antes ela disse que passava toda noite, de meia hora, de 30 minutos a 1 hora, fazendo conferência do provantezinho, da maquininha. Sim. E também vendo o que tinha mandado para ela no celular, no WhatsApp. Então é muito solto. E quando você lança a mão da tecnologia e usa, por exemplo, a integração da maquininha com o teu sistema, o sistema já vai conversar com a maquininha. Então você já minimiza o quê? De uma vez só, você já minimiza o risco de um erro na digitação, além de otimizar a fila. Por exemplo, o funcionário vai ter que pegar a maquininha, digitar os dados e passar para o cliente. O sistema já pode lançar isso com a maquininha. Então já tem uma integração que, por consequência, melhora a segurança da empresa, que não corre o risco de ter seu Pix, por exemplo, estornado. Que a maioria já deve saber que hoje um Pix ele pode ser estornado. Tem muito golpe relacionado a isso, né? A pessoa faz o Pix na chave, depois vai lá e consegue estornar. Não que todo Pix consiga ser estornado, mas às vezes eles conseguem fazer esse estorno. E aí, outro ponto que a tecnologia vai aproximar e vai facilitar. Deixa a tecnologia trabalhar, ela vai melhorar a segurança do recebimento dos pagamentos e evitar que o teu Pix seja estornado, você recebendo na sua chave manual. Uma vez que quando é na maquininha, existe uma validação entre maquininha e banco, a maquininha e o banco do cliente, então essa transação está segura. Então muita gente hoje deixa para último momento também, igual a questão do RH, né? Deixa para resolver quando realmente está precisando resolver. E esquece que quando você lança a mão de uma tecnologia, aí eu volto a frisar, tecnologia inteligente, tecnologia que te ajude, porque eu vejo muitos pequenos empresários que trabalham mais para o sistema do que o sistema para eles. Ainda tem isso, Marconi. Fala mais um pouquinho sobre isso. Tem muito isso, né? Nas operações, por exemplo, no fechamento de caixa. Às vezes o funcionário diz, eita, lá vai ter que fechar esse caixa, é complicado, tem que levantar muita informação. E aí eu costumo sempre passar isso para os meus clientes. Se você vê que tem muito trabalho manual, você tem que ir atrás de muita informação, você precisa fazer muita conta na calculadora, então tudo que for manual, vá atrás, que é provável que já existe uma tecnologia que otimize isso. Né? Principalmente nessa questão do levantamento dos dados. Eu tenho muito patrão que fica preocupado, achando que, eita, nesse mês recebi pouco pagamento, né? Apertado caixa, cadê esse dinheiro? Então, se ele não tiver uma ferramenta rápida para, por exemplo, puxar o que tem de cliente pendente de pagamento, ele vai precisar buscar fazer um levantamento com calculadora, que demora muito. Então, essa preocupação do patrão cobrando do funcionário, o funcionário correndo para prestar conta desses dados, que às vezes ele precisa calcular manualmente, é uma esbarra no tema do nosso podcast, exatamente das relações humanas dentro da empresa. O quanto tem muita coisa, que tem muitos estresses e muitas tensões que podem ser eliminadas utilizando facilidades, tanto com a tecnologia como a questão do RH, né? O que você falou antes, a importância de levar a qualidade de vida para a qualidade dentro das empresas, do ambiente. Eu concordo muito com você, Marconi, que eu acredito que toda empresa, quanto máximo ela puder ter de automatização, melhor, né? Porque o pessoal tem muito aquela, vai me substituir o colaborador e tudo, mas tem que ter alguém ali por trás, sabendo manusear aquele sistema, aquela ferramenta. E quando o colaborador ele sabe, é bem treinado, então ele recebe ali do seu líder uma boa gestão para ser treinado, para manusear, e aí ele vai aprendendo e vai crescendo dentro das empresas. Então hoje, assim, as empresas elas estão preparadas no seu ponto de vista para receber essas tecnologias, até mesmo o colaborador ali, como é que tem treinamento, a sensibilização. Depende muito da cultura da empresa, né? Tem empresa que termina às vezes querendo não investir muito no treinamento do funcionário utilizar a ferramenta. Aí a minha proposta de trabalho, uma das coisas que eu pauto e que é pré-requisito para o método da empresa é exatamente eu mostro pela jornada que a empresa, que eu recomendo para a empresa, a jornada do cliente. Primeiro momento 2, a vivência do funcionário
para ele saber operar a ferramenta. Porque o que eu vejo, o que às vezes me pedem? Não, é para aprender no dia a dia, porque está corrido, não dá tempo. Aí eu não trabalho dessa forma. Porque no dia a dia você vai se deparar com desgaste. Custa mais caro, né? Custa mais caro, vai se deparar com desgaste. Não, é que eu não tenho tempo, sabe? Você não tem tempo de aprender. Aí no dia a dia, você aprendendo ao vivo vai ser mais custoso. É igual o carro. Você vai aprender a dirigir o carro, você não vai aprender a dirigir lá na hora da prova do Detran. Você precisou fazer as aulas teóricas, a maturação, é tudo questão de adaptação. E aí, Taline, desculpa, a tua pergunta, se as empresas estão preparadas. Tem muita empresa que já tem essa cultura, já investe em entregar essa tranquilidade para o cliente. E tem outras que eu vejo ainda muita resistência. Que vê que não é o momento, que não vale a pena investir nisso, que está dando certo hoje do jeito que está fazendo, se a gente for parar para fazer treinamento vai gastar, perder dinheiro. É similar a um balanço. Por exemplo, a importância de um balanço dentro da empresa. Mas cadê as empresas quererem fechar a porta para fazer o balanço? Verdade. Então vai muito da cultura. Né? E é quando aperta. Quando aperta não adianta. Eles correm realmente atrás e esse ano ainda está previsto, de 2026, praticamente de 23% a 27% das empresas fecharam. E é justamente esse perfil do pequeno, o pequeno e médio empreendedor que estarão aí fechando se não se adaptarem. O que tu está falando, Thalita, eu concordo plenamente, porque o que a gente mais escuta falar nos eventos. Sua empresa, sem querer entrar aqui na área da pessoa da contabilidade, nós não somos habilitados para falar da reforma tributária. Mas tanto a gestão do RH como a tecnologia anda lado a lado com essas mudanças aí agora da reforma tributária. E a pergunta que é colocada sempre nos eventos é se sua empresa está preparada para as mudanças que vão acontecer em 2026, 2027, que é o que a Thalita acabou de falar. Né? Porque é o que os especialistas dizem, que é hora de separar as crianças dos adultos. Porque a empresa que não tiver com sua gestão organizada, consolidada, ela vai ser atropelada, porque vai ter empresa que vai estar conseguindo se movimentar melhor no mercado, na questão da compra de preços mais em contas, entregar uma melhor experiência. Porque hoje, como você falou lá no início, o cliente ele quer uma experiência rápida e tranquila para ele. E você não, via de regra, você não vai conseguir entregar uma experiência rápida para o cliente manual. Você vai precisar do uso da tecnologia. Daí a tranquilidade do site. Por que muita gente hoje compra no Mercado Livre ao invés de comprar na tua empresa aqui do teu bairro? Ah, mas ele deveria comprar aqui comigo. Mas você está entregando para ele uma facilidade que o Mercado Livre está entregando, e hoje não está difícil de entregar. Por exemplo, uma das soluções que eu entrego é a integração do site com a retaguarda, o sistema da empresa. Eu vejo muitas empresas que abandonaram a estratégia do site porque achavam muito trabalho. Mas aí onde mora novamente a questão da otimização. Por que muito trabalho? A empresa já tinha muita demanda para atender cliente pelo WhatsApp, mandar foto, aí eles criaram um site. Só que o site não conversa com o sistema. Então agora eles têm uma nova demanda. Além da que já existia, eles vão ter uma nova para alimentar o site. Sim. Aí eles pegam a informação aqui do site, vão ter que lançar nesse outro sistema. Percebe que tem aqui um manual na história? Sim. Percebe que novamente tem funcionários que vão se sobrecarregar para pegar aquela informação e alimentar esse outro sistema. Então muitas empresas às vezes desistem tanto de um site como até de um sistema mais robusto, porque eles não conseguem linkar e utilizar na sua totalidade, termina virando uma carga. E aí a proposta que eu prego é exatamente essa: deixa a tecnologia trabalhar e tu tem o teu site, mas facilitado. O que tu já tem hoje de informações cadastradas dos teus produtos, você já sobe o site, mas o trabalho de cadastrar tudo não é teu. Deixa a tecnologia trabalhar. Da mesma forma, a loja do Insta. Hoje o Instagram é a maior avenida que tem aí sendo vista. Então, muita gente quer a loja do Insta. Mas aí diz, mas dá trabalho criar a loja do Insta. Tá, mas se a tecnologia criar para ti. Então, de uma tacada só, você pode ter o teu site e a tua loja do Insta pronta. Mas como é que faz isso? Aí seria assuntos para falar, me chamar no final ele vai deixar inclusive nas redes, contato, porque ele vai te ajudar a prosperar, aumentar o faturamento aí
da exatamente empresa. essa facilidade, tirar muito trabalho manual, e exatamente toda essa que eu falei não é mágica, está fácil, a gente entrega isso, e aí você passa a ter sua loja online, passa a ter a loja no Insta, e se você quiser integrar com um marketplace. Então imagina o poder de venda que quanto vai aumentar. Olha a quantidade de lugares De vendas. De funil de Olha, vendas. você está falando em 3 aqui. Exatamente. E aí, cadê? Aí para esses funis aqui, essas 3 linhas que eu falei, uma loja virtual, o Instagram e o Marketplace, para eles verem lá. Não vai ter uma pessoa para ter que fazer o trabalho manual e digitar tudo novamente. Essa é a grande vantagem da otimização. E só o que tem hoje em dia, gente, é isso, né? Muitas ferramentas hoje disponíveis no mercado. Então não justifica hoje, por exemplo, o financeiro que eu falei lá no início, você fazer um controle de caixa no livro caixa. E às vezes aquele colaborador que está fazendo tudo isso é justamente a ferramenta que ele vai pagar por mês, que muitas vezes pode até ser mais barato, dependendo, né, do tamanho da empresa. Sim. Então, assim, às vezes a gente pensa que é um custo, pelo contrário, a gente já tem essa conta, você já consegue pagar. Basta fazer esse diagnóstico. Basta fazer um diagnóstico correto, um trabalho direcionado, e o que é o custo, né, pode se transformar em investimento e pode voltar muito para ti. Uma coisa que na tua fala aí que me veio aqui também, Thalita, é que esse funcionário que faz tudo, muitas vezes a qualidade ele está péssimo na qualidade de vida. Aí talvez ele não está rendendo na tua empresa porque ele está sufocado para ter que correr para responder um WhatsApp, para ter que correr para fechar um caixa. E aí percebe que é tudo interligado. Então, quando a empresa investe em uma ferramenta que leva a maior tranquilidade para o funcionário vai terminando ter mais tempo livre para ele entregar, às vezes, até um melhor trabalho em outras áreas. Melhor aquele clima organizacional, porque ele vai estar feliz, ele vai estar bem, sentir aquele bem-estar. Muitas vezes tem melhor comissão, vai vender mais. É verdade. Tem algum case, assim, Marconi, assim, que é bem emblemático, assim, que você lembra, que você entrou numa empresa e com essa implementação do sistema, dessa ferramenta, dessa tecnologia, conseguiu elevar ali o faturamento, a produtividade dos colaboradores? Sim, tem um case que eu posso citar, Thalita, que era a questão do supermercado. Supermercado familiar, e que os proprietários se queixavam muito de sobrecarga. E na época eles utilizavam cadernos, 4 cadernos, daquele grandão de 20 matérias, se não me engano. E aí, quando a gente foi conversar sobre a questão da segurança daquele caderno, a única segurança era que a letra tinha que ser de um dos proprietários. Né? Então, eles estavam muito sufocados, porque se saísse, não podia sair para viajar, porque tinha que anotar. Tinha que ter que anotar, né? Os funcionários vendessem, eles tinham que anotar para o clientes a prazo, né? E aí eles diziam que estavam cansados, que não podiam viajar, e aí a gente começou a fazer um trabalho lá, né? O estoquista, ele também se queixava muito de dar conta dos trabalhos. E aí quando eu falei para ele da possibilidade de integrar o aplicativo para o estoque, para ele gerenciar o estoque de lá, implantamos busca-preço nas prateleiras, otimizamos a questão do financeiro, que foi eliminando o caderno e usando os registros todos através do sistema. Então, no lugar do funcionário ir lá anotar e depois fazer conta do que vendeu no dia, o sistema já faz isso, já faz o controle de caixa. As prateleiras todas passaram a ser etiquetadas de forma padronizada, e o controle do estoque também passou a ser mais criterioso. O estoquista tem um aplicativo que ele, onde tiver, ele pode bipar lá e ver como é que está a questão de quantidades. Às vezes eles até atendem tem um cliente lá que está pegando algum produto, um idoso que não sabe, um aplicativo ele já bipa e já vê o valor. Então, aí beleza, aí foi interessante que passou mais ou menos um ano. E aí quando eu voltei, eu procurei para os proprietários. Não, eles estão viajando, só estou ligado né? Vamos passar uma semana lá. E aí passaram uma semana viajando. E aí eu peguei e brinquei com ela. Isso aí, valeu a pena, o trabalho lá, foi bom. Então por que valeu a pena? Vida, tanto para o colaborador como para os Para o colaborador como para os proprietários. Porque não tem mais, não fica nada no ar, por exemplo, se o dinheiro que entrou no caixa foi prestado quando não foi, né?
né? Cadê o lucro do mês, quanto foi? Então não fica mais nada no ar, porque o funcionário também fica tranquilo, porque ele sabe que ele fica registrado e que ele está prestando conta do que ele recebeu no dia, né? E não ficar aquele disse, não me disse, criando todo aquele conflito. Um clima tenso, que é aquela história da dúvida, que é aquela história da dúvida. Por exemplo, eita, fulano disse que pagou para quem? E aí, hoje, inclusive nesse mesmo supermercado, aconteceu um caso que uma pessoa disse que tinha pago um valor tal, mas não lembrava para quem era. Então eles foram lá, como ele é auditável, você consegue rastrear os passos do funcionário, que o funcionário fez. Eles foram lá, buscaram o histórico do registro no cadastro do cliente, depois buscaram na auditoria e viram o registro que era o funcionário e ficou esclarecido, porque está tudo registrado. Então, você não pode dizer para o funcionário que ele não prestou conta de um dinheiro se está lá o fechamento de caixa dele. Né? E às vezes, Marconi, a pessoa, o colaborador até se sente injustiçado, porque está sendo cobrado sem ter sido ele, por exemplo, já gera uma insatisfação, um risco muito grande de perder um talento, um colaborador. Nossa, realmente. Exato. E às vezes essa insatisfação acontece sem a gente nem perceber, né? Talvez a sua forma com que ele foi perguntado, talvez o colaborador já possa se sentir, né? E aí começa por isso vai somatizando, né? Às vezes a insatisfação vai juntando com outro, e de repente está um colaborador criando problema na empresa, insatisfeito ou saindo para a concorrência. E aí tem capacidade de quebrar um negócio. Eu estou percebendo que, na verdade, gente, até aqui eu percebi que a tecnologia, ela não é questão de ferramenta, não. Não é opcional. Ela é realmente uma questão estratégica de cultura organizacional e de tomada de decisões. Sim. Porque você vai ter dados nas mãos vai ter dados claros para tomar as decisões estratégicas da empresa. Né? Exatamente. Hoje com a inteligência artificial, que chegou chegando com tudo. Teve inclusive um caso recente, não sei se você viu, do Justin Bieber, que é um cantor, não sei nem se, que eu não acompanho muito, né? Esse negócio desses cantores aí. Mas aí tem um vídeo, parece que ele abraçando a criança dele interior quando era criança, ele abraçando a criança. Aí tem gente dizendo que não é inteligência artificial, que era uma criança parecida com ele, né? Um ator que colocaram, mas ele confessou lá que é inteligência artificial. E aí agora com a política, que é um ano de política também, que vai surgir de vídeo também dizendo que é real, que não é. Porque tá claro, tá nítido que é IA pra gente que conhece, mas pra a maioria da população. Principalmente o pessoal mais desinformado. Então algumas pessoas que são informadas, mas que na pressa não vão investigar. E aí acham que aquilo ali é verdadeiro. Com a IA pra mim continua, porque eu me empolgo, Não, Você falar um pouco sobre a IA. inteligência artificial dentro das organizações, empresas, né? como é que os negócios. O que eu vejo que a inteligência artificial, como você já falou, né, chegou chegando, né? Gente, eu vou aproveitar até para fazer eu sempre falo isso para os clientes, prospectos novos. Eu sempre chamo, nós estamos na era já da IA, já passamos da era dos computadores, foi lá no ano 2000, 2010, na era dos computadores, estamos na era da IA, dos supercomputadores. Então não faz sentido você ficar ainda usando a calculadora. Porque se você for usar a calculadora, você está usando uma tecnologia de quantos anos atrás? Mais de 50 anos atrás. Que além de lento, tem o risco de a calculadora entrega, a calculadora faz o trabalho dela, claro, né? Mas só que você vai ter a demora de calcular, tem o risco de você digitar algo errado. E a IA ajuda muito nas empresas, por exemplo, eu sempre recomendo que os empresários conversem muito com a IA, para, por exemplo, pedir opiniões de promoções, estratégias, porque, gente, a IA é uma realidade. Então, a IA, ela vai otimizar, ela pode te ajudar muito a você refinar o seu trabalho. Eu sou adepto, eu uso IA todo santo dia, só que eu uso a IA para me ajudar a refinar o meu trabalho, né? E não para criar por mim, para que eu não vou acomodar. E depois eu não vou ficar refém do viés que uma IA começar a te entregar. Não, e aí você vai nem saber falar daquele dado. Vem com um podcast aqui, perguntando coisa, a pessoa vai testar na IA, né? Mas a IA é fundamental que todo mundo use, né? Eu recomendo demais que o funcionário utilize, que o patrão utilize,
O padrão, por exemplo, se você fizer uma foto, uma dica, se você fizer uma foto, por exemplo, de um gráfico ou de um relatório ali de alguns meses e perguntar para a IA o que ela lhe sugere para aumentar suas vendas, em cima da sua realidade ela vai começar a lhe dar sugestões. Então, uma informação que eles iriam precisar pagar para um consultor, um estrategista fazer uma análise ou ir lá, ele vai conseguir de forma mais rápida. Isso não descarta a necessidade, claro, do trabalho humano ali, de alguém para como é que diz, monitorar isso, fazer esse acompanhamento. Mas no dia a dia você não vai estar com toda hora um consultor do seu lado, né? Verdade. Mas a IA, o conceito que eu dou é utilizar porque otimiza demais, né? Eu particularmente, minha agenda hoje está integrada com a IA. E era, inclusive, a gente vai entrar agora justamente no bate-bola. Bate-bola. Deixa eu dar uma dica sobre IA. Uma dica sobre IA, vocês falando aí sobre a questão do fake. Gente, uma dica para se você receber alguma ligação de vídeo, tiver alguma ligação de vídeo, é uma dica fácil de você descobrir se aquela pessoa é verdadeira ou não. É verdadeira ou é IA. Você pede para ela colocar a mão no rosto dela, com 3 dedos aqui no rosto. Porque a IA não consegue ainda desenhar um rosto perfeitamente com dedos aqui na frente do rosto. Então vai distorcer. Então é uma forma fácil de você filtrar. Não cair em golpe, tá? Eita, esse corte aí vai ter que subir, viu, minha gente? Porque isso aí, pra não cair em golpe, repete aí. Pra você não cair em golpe, você pede, se a pessoa está falando contigo que desconfia que seja IA, você pede para a pessoa colocar a mão aqui na frente do rosto dela. Preferência com 4 dedos aqui abertos. Porque a IA não consegue reproduzir o meu rosto de forma perfeita ainda, com os dedos aqui na frente. Então, se eu fosse IA, você estaria vendo isso aqui preto, borrado, porque ela não iria conseguir. Então, se você tiver desconfiança, pede para a pessoa colocar 4 dedos em frente. Eu não sabia, e a partir de Não, ele falando aí, eu me lembrei que ontem eu abri o Instagram e apareceu um Insta que são os clubes do Zé Felipe. E aí tava a foto dele com a mulher, só que a mulher tinha 6 dedos. E aí tava os comentários lá falando que mulher é essa que tem que ser dele. Então na mesma hora entregou que era a inteligência artificial, era uma montagem. Tem muita coisa com IA, né? Hoje tem muita coisa com IA e é muito importante tomar cuidado, porque tanto é importante tomar cuidado tanto com o que consome como que você vai acreditar na IA. Não pode porque uma IA te respondeu ou sugeriu uma estratégia de automação, você não vai fazer. Tem que ser sempre crítico, fazer uma curadoria ali em cima. Exatamente. Então vamos entrar aqui para o nosso bate-bola e a primeira pergunta do nosso bate-bola é: qual a ferramenta ou ferramentas que você não vive sem hoje? Tu ia entrando aí, mas eu não deixei porque eu queria deixar aqui pro bate-bola. Qual as ferramentas ou a ferramenta que você não vive sem hoje? No teu dia a dia. Voltar a IA, você fala? A ferramenta tecnológica que você usa. Celular, esse não precisa nem contar, né? Celular, esse toda hora usa, né? Mas principalmente eu uso, aproveitando o gancho da IA, Gemini, por exemplo. Eu utilizo a Gemini hoje integrada com minha agenda. Porque eu posso dar um comando de voz e pedir para ela fazer um agendamento, que ela já faz o agendamento para mim. Perfeito. Sem a gente ter que pegar o celular, digitar novamente. Então é uma dica para você otimizar a sua agenda. Tem muita gente que diz assim, não consigo já usar a agenda. Integra a tua agenda do Google com o Gemini, só precisa criar uma conta no Google ou uma conta no Gemini com o mesmo e-mail. Você já vai estar com sua Gemini integrada. Você pedir Gemini, me lembra amanhã, 10 horas da manhã, para eu passar no supermercado. Ela vai anotar lá. Então basta baixar esse app. Gemini, né? Se você baixar o Gemini, e criar também baixar a tua agenda do Google, ela já está integrada, você pode conversar com ela que ela vai ajudar. E aí na hora que ele vai agendar, ele abre o Gemini ali, aí dá o comando de voz. Não precisa nem abrir o Gemini. Dependendo do celular que você utilize, se o comando de voz aceitar configurar do Google, você já fala e ele já faz o trabalho para ti. Pronto, eu peço sempre, gente, para me falar em detalhes, porque tem muita gente que não entende ainda, né? Tá ainda é um bebê usando a tecnologia. Sim. E aí a gente tem todo o público aqui nos assistindo, e aí por isso que eu peço para tu falar sempre mais detalhes. Então, a Gemini eu utilizo. Ele faz mais, isso daí é todo dia. Todo dia, Gemini todo dia. Ele me indicou, gente, desde o dia que ele me indicou, eu não paro de usar a Zapia. Foi sim, filho, porque ela é direto no WhatsApp. Pronto, ela lembrou bem, do Zap eu uso todo dia também. Direto ali no WhatsApp e já. Porque assim, exatamente, eu vivo. Você lembrou bem do Zap. Foi. O Zap,
gente, quem não tiver no WhatsApp com a função de transcrever áudio em texto, você pode baixar um aplicativo chamado Zapia. E esse também eu utilizo todo dia, porque ele recebe muito áudio, então não dá pra você escutar todos os áudios do dia. Você vai de 3 minutos, 4 minutos. E aí é mais uma. Ele resume, também lembra a gente, assim, que às vezes coisas bobeiras eu não coloco na agenda, né? Porque tipo assim, como por exemplo no supermercado, eu não coloco na agenda, mas eu deixo lá fazer a unha, entendeu? Você usa lá, né? Aí eu jogo lá nela e aí eu digo, me lembro, dia tal, hora tal. Aí ela já notifica. E aí, como é no WhatsApp, a gente já acorda ali, às vezes primeiro a gente já acorda e fazer meu devocional, abro logo a Bíblia ali. Aí eu vou ler, mas depois eu entro com o WhatsApp. E aí eu já vejo alguma coisa ali. E olha, e o mais legal que nós estamos conversando é que é gratuito, tá? Então, tu coloca no Drive e faz o quê para proteger? É que assim, eu coloco no Drive e eu instalo também um aplicativo, tanto do OneDrive como do Google Drive no computador e configura para sincronizar. Então, tanto faz eu editar no outro computador como nesse, a nuvem faz a sincronização. E aí, tanto tá guardado na máquina como na nuvem as duas versões. Porque você está viajando, aí você fez alguma edição. E aí, você editou por esse computador aqui, mas aí você perdeu o acesso. Tem gente que não tem e-mail de recuperação. Respondendo a tua pergunta, eu coloco a proteção nas minhas contas digital. Você tem que configurar a segurança em 2 etapas. Usar uma senha forte. Senha forte, gente, usem de preferência. Eu uso letras, números e símbolos. Se você criar uma senha com 6 letras, alternando maiúsculas e minúsculas, 3 símbolos e 3 números, essa senha praticamente ela não vai ser quebrada, porque são muitas combinações. Então, senha forte, segurança em 2 etapas e uma grande sacada que pouca gente faz. A segurança em 2 etapas, o pessoal configura muito no seu próprio aplicativo, no seu próprio celular. E você tem que configurar a segurança em 2 etapas num segundo dispositivo. Por quê? Raciocina comigo, tu comprou um cofre. Aí tu guardou a chave do cofre sim no cofre. Se chega, literalmente isso. Se chegar o mal intencionado, a chave está em cima do cofre. Então as pessoas, eu configurei a segurança em 2 etapas, do meu Instagram, do meu e-mail, estou super tranquilo, legal, mas tu configurou a segurança em 2 etapas no teu próprio celular. Então se Deus te livre, você for roubado na rua, a criatura está com a segurança em 2 etapas, as chaves da segurança em 2 etapas na palma da mão. Entende? E aí esbarra na questão da disciplina. É trabalhoso você ter um equipamento lá na sua casa, para quando você precisar fazer o login aqui no banco, seja o que for, você tem que pedir para uma pessoa te passar. Mas quem for casado pede para a mulher e coloca o selo da esposa e vice-versa. Aí quando você for entrar, você tem que pedir o código para outra pessoa. Entendi. Essa é uma dica que pode ter deixado. Pouca gente te deixei pensativa, Thalita, né? Deixa eu ouvir, porque minha amiga é coisa, já tô os muitos milhões, como é que... Pois é, mas vê como é simples, você configura a segurança em 2 etapas no dispositivo. E aí realmente você está com segurança em 2 etapas, porque se você deixar no dispositivo, a pessoa que teve o trabalho de furtar o dispositivo já está com as outras chaves. Já consegue. E aí o estrago no dia de hoje, perder uma conta do Instagram, uma conta de e-mail, e você batalhou, né, para fazer a E aí a questão da sincronização lá, do começo, uma coisa puxa a outra, né? Mas uma simples sincronização dos arquivos importantes da gente do Google Drive da vida requer esse olhar com segurança, né? Porque muita gente acha que porque está lá no Google, na Microsoft, está seguro. Não está. Se você perder a chave de entrada, já foi. Do mesmo jeito o banco. Segunda pergunta aí. Segunda pergunta, Marconi, agora me diga um livro que você mais recomenda, que você gostou demais. Vou citar fora a Bíblia. Primeiro de tudo seria a Bíblia. Inclusive eu estou lendo agora a Bíblia, mas um livro aqui voltado para negócios que eu acho que todo mundo tem que ler, deveria ler, é As Armas da Persuasão. Porque o livro As Armas da Persuasão, ele me ajudou muito a ampliar o leque de visão para entender determinados movimentos que o mercado faz, determinadas
determinadas estratégias que algumas pessoas utilizam para vender para mim. E aí quando você sabe vender, vai dizer meu mentor, quando você é um bom vendedor, é um bom comprador. Então quando você conhece técnicas de venda, você está automaticamente mais protegido para você não ser ludibriado, não ser influenciado por alguns gatilhos. Né? E hoje a empresa que mais fatura, empresas, empresários que mais faturam é que sabem vender, gente. Se ele não for um bom vendedor, ele não tem essa empresa aí multimilionária ou até mesmo bilionário. Tem que saber vender. Então, posso dar um exemplo rápido sobre essa questão da arma do cliente? O momento, porque assim, muita gente, o saber vender, na verdade é o saber servir. Aí a gente vê muito vendedor que está querendo, ele está focando no preço e em passar o produto para frente, mas ele esquece de sentir o tempo do cliente, saber se o cliente está realmente precisando daquilo. Outra dica para quem estiver necessitando começar a fazer a sua gestão no digital e ainda não sabe. Gente, eu tenho hoje uma startup chamada Descomplica Tech. Você encontra no Instagram. Ela tá no início do Instagram, mas você já encontra lá. Descomplicatech.grátis. Você vai poder baixar breve um sistema em nuvem totalmente gratuito durante 6 meses, porque ele vai te servir como ponte. E aí, para fechar, qual a mensagem direta você deixaria para os leads, gestores e empresários que estão aí hoje nos assistindo, que querem começar a usar a tecnologia ou que não estão usando e querem passar a usar, né, como uma ferramenta para alavancar os negócios, né, para crescer? Então, sem perder aí o fator, obviamente, humano, que foi o tema que a gente começou aqui hoje. A dica que eu dou, a recomendação que eu dou é que você passa um olhar mais atencioso na tua empresa, conversa com teus funcionários, pergunta se está fácil a ferramenta que eles utilizam, pergunta se eles estão satisfeitos, pergunta se está claro as informações que eles acessam. Eu acho que toda empresa deve ter essa sensibilidade para com os funcionários, porque eu acho que tudo na empresa gira em torno desses 2 pilares que a gente falou aqui hoje. Relações humanas e tecnologia, porque na verdade a tecnologia armazena as informações. O ser humano produz informação a todo momento. Então, em cima desse pilar aqui, desses 2 pilares, é que todos os outros vão circular e vão funcionar ou não bem. Então, o recado que eu dou é que deem um olhar mais atencioso para as ferramentas que você está utilizando, principalmente a questão da segurança. Tem muita empresa que tem aí um sistema muito interessante nisso e naquilo, mas a segurança daqueles dados estão armazenados aonde? Se perdeu, qual é o computador que, se aquele computador danificar, perde tudo? Tem gente que corre se perder tudo, porque não tem uma cópia de segurança. E como que faz essa cópia de segurança? Então, principalmente a questão da segurança, da facilidade com que o teu funcionário utiliza, e a integração. Hoje em dia você precisa focar na integração, que é para levar essa agilidade para a tua empresa conseguir entregar um melhor atendimento e os teus funcionários terem melhores ferramentas, focando também nessa questão da integração. Perfeito. E aí, para eles te encontrarem, para resolver exatamente esses problemas, como é que eles te encontram? Deixa aí as suas redes sociais. Você pode me encontrar pelo Instagram no @marconibezerra.ti, ou tem um cartão digital no meu site marconibezerra.com.br. Por esses 2 canais você vai conseguir falar comigo. Tem meu contato pessoal no WhatsApp e tem também meu Instagram. Maravilha. Muito obrigada, Marconi. Obrigado. É indispensável a parte de tecnologia dentro das empresas. Hoje a gente viu aqui, então tomou essa consciência aí com os nossos ouvintes e público. Então pode ouvir, pode reouvir, pode aprender e pode ousar. Já nos segue aqui no YouTube e no Spotify e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Tchau, tchau, obrigado. Obrigada. Obrigado.